título do sermão de hoje é uma indagação, e não há nada de original na pergunta que vou fazer, porque na verdade ela aparece logo depois no texto sagrado. A pergunta é a seguinte: vocês ainda não entendem? Vocês ainda não entendem? O texto bíblico encontra-se no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Os versos que vou ler são os versos de 11 a 21. Assim está escrito na palavra do Senhor. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova. Pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: por que esta geração pede um sinal miraculoso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhes será dado. Então se afastou deles, voltou para o barco e atravessou para o outro lado. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? Seus corações estão endurecidos? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Eu preciso fazer algumas perguntas a você antes de dar início ao sermão. Você ainda não entende que ele não, na verdade, ele não quer nada sério com você? Você ainda não consegue entender que este relacionamento não é um relacionamento que Deus tem separado para a sua vida? Será que até agora você não compreende que esse propósito que você tem colocado no seu coração apenas tem sufocado a sua experiência com Deus? Será que você não entende que não é possível conviver ao mesmo tempo com o pecado e a santidade e a graça divina? Será possível que até agora você não entendeu que não tem o poder de trazer o passado de volta? E que este processo de luto, ele precisa encontrar consolação no coração de Deus, na presença do Espírito Santo de Deus na sua vida? Será que você ainda não entendeu que por mais ansiosa que esteja, você não tem poder em relação ao futuro? As coisas não vão se resolver assim? Eu digo essas coisas e quero sugerir para a interpretação do texto sagrado quase que uma divisão, como se fosse uma peça de teatro. É como se eu estivesse aqui, num primeiro ato. E esse primeiro ato eu estou chamando de quando a dificuldade de entender é dificuldade dos de fora. Você deve ter percebido que no texto sagrado, Jesus fala primeiramente com aqueles que são os fariseus. E o texto registrou isso. Sabe, eu percebo que nós não entendemos o que o Senhor quer nos ensinar, porque nós não nos aproximamos de Deus, nós não nos aproximamos dele através da motivação correta ou das motivações corretas. O texto que li começou no versículo 11 dizendo que os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. É tão interessante que os fariseus aqui, eles tomam a iniciativa de procurar Jesus. E a gente fica até sonhando que este seja um momento de mudança de postura. Mas logo depois o texto denuncia, dizendo que eles se aproximaram de Jesus, mas o desejo do coração, a motivação era completamente reprovável. O texto está dizendo que eles se aproximaram de Jesus para pôr Jesus à prova. E é interessante, porque aquela outra palavra que ali aparece,
quando diz pediram, a Nova Versão Transformadora fez questão de ser mais contundente, porque o grego ali permite que, ao invés de ser uma solicitação, era quase que uma determinação. Eles se aproximam de Jesus, eles querem colocar Jesus em xeque, eles querem provar Jesus, e o texto sagrado diz que eles querem que Jesus realize um sinal do céu. Agora, se você já leu o texto do Evangelho de Marcos, já deve ter percebido que esse tipo de fé aqui, esta fé que se alimenta de sinais, de milagres, ela nunca se dá por satisfeita. Qualquer um que tenha acompanhado o ministério de Jesus, e dentro da visão do Evangelho de Marcos, eu consegui aqui identificar uma série de milagres que Jesus já havia realizado. Se você for ao capítulo 1, nos versos de 23 a 28, o texto vai narrar que Jesus libertou um endemoniado dentro de uma sinagoga. No capítulo 1, ainda 29 a 31, ele cura a sogra de Pedro. Depois o texto vai registrar a cura de um leproso. Finalmente, no capítulo 2, a cura de um paralítico. No capítulo 3, a cura de um homem de mão ressequida. No capítulo 4, Jesus acalma uma tempestade. No capítulo 5, ele liberta aquele homem que era um endemoniado que vivia lá em Gadara. No capítulo 5 ainda, ele cura uma mulher de uma hemorragia. Neste mesmo capítulo 5, acontece a ressurreição da filha de Jairo. No capítulo 6, acontece a multiplicação dos pães. No capítulo 6, acontece o momento em que ele caminha sobre as águas. E no capítulo 7, acontece a cura da mulher sírio-fenícia. E eu fico imaginando que outro sinal aquela gente ainda queria que Jesus realizasse. A incredulidade dos de fora, a dificuldade de perceber em Jesus o poder de Deus, eu posso até entender. Mas esses fariseus que estão procurando Jesus, eles não desconhecem, ou eles não estavam alheios ao ministério de Jesus, absolutamente, absolutamente. E eu olho para aquela gente e me lembro das respostas de Jesus, e eu percebo que, na verdade, nós não entendemos o que Deus quer nos ensinar, porque nós continuamos desejando aquilo que Ele mesmo reprova. Eles se aproximam de Jesus, pedem um sinal dos céus, parecem que não é bastante para aqueles homens tudo quanto Jesus já havia realizado. Eles querem ter o controle sobre o sobrenatural, eles querem determinar aquilo que Jesus deveria fazer. E aí o texto sagrado vai me dizer primeiro, e eu preciso lembrá-los disso, que em Tiago, no capítulo 4, no versículo 3, ele diz que quando nós pedimos e não recebemos, há sim uma causa por trás de tudo isso. E aí o texto diz que quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados. E se não for bastante, o texto ainda fala em gastar com seus próprios prazeres. É quando a oração ou aquilo que eu peço a Deus parece girar em torno de mim mesmo. E eu continuo pedindo a Deus aquilo que eu sei, eu tenho plena consciência que contraria aquilo que Deus quer para a minha vida. É nesta hora que eu preciso entender que orar em função daquilo que Deus mesmo reprova, absolutamente não vai mudar nada na minha história. Deus não responde orações assim. E o texto sagrado vai dizer que quando Jesus percebe essa incredulidade dos de fora, ele suspirou profundamente e disse: por que esta geração pede um sinal miraculoso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhes será dado. Então a Bíblia diz que ele se afastou deles, voltou para o barco, atravessou para o outro lado. Eu acho interessante que nesse texto que li há pouco, diz que Jesus suspirou profundamente. Eu fui procurar identificar se havia em outro momento nos evangelhos um outro registro semelhante. O registro de que Jesus, por um momento, ele suspirou profundamente. Só encontrei uma referência paralela. No mesmo evangelho de Marcos, no capítulo 7, quando ele, antes de dizer efatar, e aquele rapaz que era surdo, mudo, é curado, ele faz a mesma coisa. Só que no capítulo 7, é um suspiro de compaixão. Mas neste capítulo 8, é um suspiro de indignação. Jesus está como que, de alguma forma, mostrando àquela gente que esse tipo de comportamento, ele é extremamente cansativo. Eu não sei se você lida com alguém que já teve provas suficientes do amor de Deus sobre a sua vida.
ou que já esteve diante de tantas e tantas situações, que você imagina, não, agora, desta vez. E a pergunta que eu faço é a mesma de Jesus: até quando eu vou permanecer vendo sinais da parte de Deus e querendo que Deus faça mais, que faça mais? O que Deus ainda precisa fazer na sua vida para você perceber o tamanho de sua glória, o tamanho de seu poder? É interessante porque no texto sagrado, Jesus é enfático e diz: olha, nenhum sinal lhe será dado. E o interessante também para mim é perceber que há um momento em que Jesus se afasta deles. Jesus simplesmente sai da companhia dos fariseus. Jesus está mostrando a mim e a você que esta companhia, daqueles que se aproximam com motivos errados, querendo determinar aquilo que Deus precisa fazer na sua vida, é reprovável diante de Deus. Alguns ambientes são tão tóxicos, a minha experiência de fé e a sua experiência de fé, que nós precisaríamos ter a mesma coragem de Jesus e dizer: olha, isso aqui não é um lugar para mim. E então Jesus diz, o texto sagrado, que ele se afasta, ele vai para longe daquela gente, ele se afasta daquelas pessoas. E é agora que começa o segundo ato deste milagre. É quando a incredulidade não é mais dos de fora, é dos de dentro. É quando a dificuldade de entender não é daqueles que caminham distantes do Senhor, mas é minha e sua. Minha e sua. Nós que dobramos os joelhos, nós que abrimos a palavra, nós que lemos a palavra, nós que nos reunimos nesse santuário. E eu fico me perguntando: até quando nós vamos continuar com dificuldades de entender os propósitos de Deus para a vida de sua igreja? Alguns momentos do ministério são muito custosos, muito difíceis, sabe? Às vezes a gente fica imaginando: meu Deus, mas eu já preguei sobre isso, mas meu Senhor, tu já usaste a tua palavra para exortar o teu povo. Como é possível que ainda não tenha acontecido libertação? Como é possível que este homem, esta mulher, tenha caído exatamente na mesma armadilha que meses atrás foi liberto pelo teu poder e graça? É nessas horas que o texto sagrado vai nos inspirar também. E eu entendo, na verdade eu percebo, que nós não entendemos o que o Senhor quer nos ensinar, porque estamos preocupados muitas vezes com coisas que não têm a menor importância. Jesus se afasta, vai para o outro lado, e aí a Bíblia diz no versículo 14 que os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. É razoável que a preocupação dos discípulos agora tenha sido esta. Em meio a questões tão complexas, eles estão agora preocupados porque só tem um pão dentro do barco. É um pão para 12 homens. O que é que vai acontecer? Alguns até sugerem que, como o episódio da multiplicação de pães antecedeu essa experiência, que eles tenham desprezado aqueles cestos cheios de pães e não tenham levado consigo. Mas o fato é que eles começam dentro do barco a discutir sobre aquilo. Jesus vê aquele comportamento e no versículo 15, veja o que ele diz: advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Você já deve ter percebido que essa expressão fermento, quando ela aparece no texto sagrado, ela sempre, na maioria das vezes, ela ilustra o poder silencioso de alguns desejos, de algumas coisas no meu coração e no seu coração e no meio do povo de Deus. E o interessante é que ele fala aqui em dois tipos de fermentos: o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Jesus ainda está preocupado com o comportamento daqueles fariseus, que ele havia deixado para trás. E quando ele está falando do fermento dos fariseus, é certo que a preocupação de Jesus é com o legalismo hipócrita daquela gente. Jesus está dizendo aos seus discípulos: tomem cuidado, não permitam que esse legalismo tolo, que esta hipocrisia que a gente tem encontrado todo o tempo na vida dos fariseus, que estão clamando por sinais, que não conseguem atender às necessidades do seu coração, que isso não aconteça com vocês. Mas depois ele vai falar do fermento de Herodes. Para muitos o fermento de Herodes é sinônimo, sim, do mundanismo. E é algo tão interessante. Se você se recorda, Herodes ele tinha uma admiração enorme por João Batista. Tinha um respeito enorme por João Batista.
chegou inclusive a proteger João Batista em alguns momentos, mas no final ele acabou tirando a vida de João Batista. Eu temo e tremo com essa gente que às vezes parece manifestar um extremo zelo pela coisa religiosa, tem admiração pela coisa de Deus, mas continua vivendo para satisfazer os seus desejos. Este é o fermento de Herodes, e quando ele alcança a minha vida e a sua vida, nós muitas vezes olhamos para João Batista, nós exaltamos o profeta de Deus, nós gostamos de ouvir o sermão de João Batista, nos identificamos com a sua causa, mas quando ele toca na minha ferida, quando João Batista ousa falar que o meu casamento é um casamento adúltero, o que fez Herodes? Resolveu tirar a vida, prender e atender àqueles que eram os desejos de sua esposa, que na verdade tinha sido cunhada dele. Você deve recordar da história. Continuei a ler esse texto e sabe o que é que eu percebi? No versículo 16, depois dessa palavra de Jesus, a discussão entre os apóstolos aumenta, e a Bíblia diz que eles discutiam entre si dizendo: é porque nós não temos pão. Não entenderam nada. Jesus está falando do fermento dos fariseus, do fermento de Herodes, e eles estão dizendo: Jesus está falando isso é por causa do pão, nós só trouxemos um pão, e ele está falando agora do fermento. Quem foi que esqueceu? Às vezes isso é tão ridículo, irmãos, quando eu percebo o povo de Deus discutindo por coisas que são tão pequenas, não são essenciais na experiência de fé, na experiência cristã, e às vezes nós abrimos mão de lutar contra o fermento de Herodes, o fermento dos fariseus, e ficamos discutindo e perguntando: deve ter sido o pão que eu não trouxe, o pão que eu não trouxe, deve ter sido isso, é por isso que Jesus está falando isso, é porque não temos pão. Nós não entendemos o que o Senhor quer nos ensinar, porque nos esquecemos rapidamente daquilo que Ele já operou em nossas vidas. E aqui me deixe fazer referência, que me parece que o meu maior problema, o seu maior problema, o problema dos discípulos naquele tempo, era com a memória recente, não era com a memória mais distante não, era com aquilo que Jesus havia acabado de realizar, porque Jesus começa a indagar, e volta-se para os seus discípulos, e diz assim o texto: ainda não compreendem, nem percebem, seus corações estão endurecidos, vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram. Eu quero que só que você recorde que essas palavras foram proferidas para os discípulos, não foram proferidas para os de fora. Jesus está olhando para mim e para você e diz: olha, até quando é que vocês vão continuar enxergando sem ver? Até quando vocês vão continuar ouvindo sem assimilar isso, sem compreender isso? Será que vocês não se lembram? Será que você não se lembra tudo o que aconteceu, memória recente, neste ano? Você se recorda que ao longo deste ano houve um momento na sua vida que foi extremamente difícil, que você não sabia como resolver, e então você clamou a Deus e Deus lhe respondeu. Deus abriu portas, Deus lhe deu sabedoria para resolver questões extremamente delicadas, Deus cuidou de sua saúde. Você esteve internado, internada, ou alguém a quem você tanto ama esteve internado, internada, você dobrou seus joelhos, você pediu que a igreja orasse. E o que é que a gente vai fazer com isso, irmãos? Aí eu volto à pergunta de Jesus: vocês não se lembram que quando estavam preocupados se íamos chegar ao final deste ano, como seria a escola dos seus filhos, quando você precisou levar as suas crianças de volta para a escola, você se lembra da sua apreensão? Você se lembra da sua apreensão? Quantos aqui estiveram ao longo deste ano internados por conta de Covid? Levanta a mão só para eu ver daqui, se tem alguém neste lugar. Ninguém esteve? Quantos aqui estiveram com alguém da família internados? Teve alguém assim? Ok. Alguém na sua família, ou você, passou por uma situação de desemprego ao longo deste ano? Alguém passou? Alguém na família? Eu estou vendo mão erguida.
Eu quero lhe fazer só uma pergunta: você não se lembra que Deus estava com você quando você recebeu aquela notícia, quando você recebeu o resultado do exame, quando você estava apreensivo, quando você estava apreensiva? Eu leio essas histórias, ou essa história da palavra, e eu percebo, lembra que eu sugeri que a gente tratasse como se fosse uma peça de teatro, um ato 1, ato 2, chegamos agora ao epílogo, e o epílogo para mim é interessante porque registra as últimas palavras de Jesus. Escute o que Jesus vai dizer ao final aos seus discípulos, nos versos de 19 a 21, Jesus diz assim: quando eu parti os 5 pães para os 5.000, você deve se lembrar que os evangelhos registram 2 milagres de multiplicação de pães, não é assim? Aí ele faz a primeira pergunta: quando eu parti os 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Aí eles respondem: 12 cestos. E quando eu parti os 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E então eles respondem, e ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Vocês ainda não entendem? Pelas contas simples que a gente pode fazer, foram 5 pães para 5.000. Depois ele fala de 7 pães para 4.000. E agora vocês estão preocupados porque tem 1 pão para 12 dentro desse barco? Será que vocês ainda não perceberam? Será que vocês ainda não perceberam que aquilo que é colocado nas mãos do Senhor, aquilo que Ele multiplica, que é resultado de milagre? Como é possível que agora, no final deste ano, você ainda esteja apreensiva, mulher de Deus? Como você ainda pode, por um instante só, alimentar a ansiedade no seu coração? Jesus está dizendo aos seus discípulos: vocês não estão lembrados? Foram somente 5 pães, foram somente 7 pães, 5.000 homens, 4.000. Como é que agora você vai estar preocupado com o ano de 2022, com o ano que se aproxima? Deus já lhe deu provas que lhe ama, Deus já deu provas que cuida de você, que cuida de sua família, que Ele é a resposta, que Ele é a saída, que Ele é a alternativa, que todas as vezes que você dobra o seu joelho, e eu lhe desafio a pensar nisso, identifique quais foram os melhores momentos de sua vida pessoal, os melhores momentos do seu casamento, os melhores momentos na sua família, e depois observe se esses momentos não eram exatamente os momentos, ou não foram exatamente os momentos em que você esteve mais contrito aos pés do Senhor. Deus não vai deixar faltar, meu irmão. Deus vai continuar suprindo as minhas necessidades e as suas necessidades. Agora ficar discutindo dentro de casa, e agora o que é que a gente vai fazer? Ficar discutindo dentro de um barco, 12 homens em função e não entendendo a profundidade da experiência pessoal. Há outras coisas com que você deve se preocupar e você não está preocupado. Está preocupado com o salário, mas não está preocupado com a santidade de sua vida. Está preocupado com seus estudos, com a sua carreira, mas não está preocupado com o ministério que Deus tem colocado nas suas mãos. Está preocupado, sim, com os estudos de seus filhos, mas não está preocupado com a formação espiritual de cada um deles. Para de se preocupar com um pão que você tem dentro do barco. O Deus que supre a minha necessidade e a sua necessidade está comigo ali dentro do barco. E eu não posso olvidar dessas coisas, irmãos. Por isso, deixa eu lhe dizer, não queira assumir na dificuldade, na tribulação, na provação, o lugar que pertence a Deus. Eu gosto tanto quando Jesus diz assim: eu parti, vocês recolheram. Na segunda vez ele usa a mesma expressão: eu parti, vocês recolheram. Sabe quem é que parte, quem reparte, quem multiplica? Quem é, irmãos? É Deus. Não serão as suas mãos, não serão as minhas mãos. É Deus partindo e eu recolhendo. É Deus fazendo, multiplicando e dando provas do seu amor para comigo. Eu fico imaginando, foi um impacto tão grande. Eu fico só pensando, como é que essa gente esquece? Como é que aqueles, não dá uma angústia na gente, né? Como é que aqueles discípulos esqueceram aquilo?
Mas não fique assim não, porque você também esquece, eu também esqueço. E se provavelmente lá estivéssemos, éramos nós que estaríamos discutindo por causa de um pão dentro do barco e 12 homens para comer. Deixe-me também lhe dizer que, além de não querer assumir o lugar de Deus em um tempo como esse de tantos desafios, eu quero mais uma vez declarar que tudo que é colocado nas mãos de Deus torna-se mais que suficiente, muito mais do que você possa imaginar. E as suas necessidades não são somente necessidade de pão. Tudo que é colocado, experimente, por exemplo, colocar o seu tempo nas mãos de Deus, deixar e consagrar, e separar, e cultivar o seu momento devocional, porque tem gente que justifica o seu distanciamento de Deus em função de uma agenda superlotada. Quanto mais lotada estiver a sua agenda, mais tempo você precisa de oração, mais tempo você precisa estar na presença de Deus. E eu desafio você a experimentar isso. Você vai perceber que o tempo que aparentemente sobrou, que seria menor do que se você não tivesse separado aquele tempo para estar na presença de Deus, vai ser tempo bastante para você resolver tudo. Sabe aquela coisa de fluir o Espírito Santo de Deus na sua vida? É isso que acontece. Por isso, a única coisa que eu preciso fazer é colocar os meus pães e meus peixes na mão do Senhor, porque Ele reparte e eu vou recolhendo, e vou recolhendo os cestos, e dos cestos daquilo que sobra, irmãos. Quantos sobraram? Lembram-se disso? Porque eu não posso tratar com desdém aquilo que é milagre de Deus na minha vida. Não vai para o lixo, não vai para o lixo. O milagre de Deus não vai para lixo, irmãos, não vai para o lixo. E por fim, deixe-me lhe dizer, entenda de uma vez por todas que Deus vai continuar cuidando de tudo. Você não precisa ficar angustiado, não. E quando às vezes alguém pergunta, como vai ser este ano que se aproxima? Quer que eu lhe diga? Vai ser um ano difícil também. Quer que eu lhe diga que dificuldades surgirão? Mas eu tenho algo muito mais precioso e muito mais poderoso do que o problema, que é a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua vida. E isso precisa ser suficiente para nos dar ânimo para viver, para nos dar ânimo para enfrentar as dificuldades, para nos dar ânimo para enxergar os problemas numa perspectiva de Deus. Porque quando Deus olha uma multidão faminta e apenas alguns pães e peixes, Deus vê milagre. Quando eu olho para uma multidão faminta, quando eu olho para poucos pães e peixes, eu me junto aos discípulos e dizer: Senhor, manda essa gente embora, porque não dá para a gente resolver isso. É verdade, não dá para você resolver, mas Deus vai fazê-lo. Deus vai fazê-lo, Deus vai fazê-lo. E o meu barco precisa ser lugar onde a fé se manifeste e não a dúvida, a fé e não a incredulidade. É por isso que eu queria voltar àquelas perguntas que lhe fiz no início do sermão. Ainda consegue lembrar? Será que você ainda não entendeu que Deus não quer este relacionamento na sua vida? Será que você ainda não entendeu que você precisa tomar uma decisão de consagrar-se inteiramente ao Senhor, que não é possível continuar vivendo uma vida dividida entre uma vida de santidade e o fermento do fariseu, uma vida de santidade e o fermento de Herodes? Será que você ainda não entendeu que não vale a pena ficar vivendo em função do passado, que Ele não vai voltar, Ele não vai ressuscitar, que você precisa superar aquilo que ficou, que você precisa perdoar a si mesmo? Quanto tempo ainda levaremos para entender que o perdão liberta? Quanto tempo ainda precisaremos para isso? Eu quero lhe dizer, você que está preocupado porque só tem um pão, eu quero lhe dizer a você que está discutindo porque só tem um pão, põe esse pão nas mãos do Senhor, que o mesmo Deus que realizou milagres outrora, lá atrás, continuará operando agora na minha vida e na sua vida também. Meus irmãos, nós assim precisamos receber os dias que estão por vir. E eu quero olhar daqui
e dizer que ao deixarmos este lugar, não sairemos daqui preocupados com coisas menores, mas interessados naquilo que de fato é importante na presença do Senhor. Nenhum de nós. Ano difícil, mas um ano que termina com bênção. Com bênçãos da parte de Deus. Eu quero declarar que o ano que está por vir será um ano abençoado para a vida desta igreja, será um ano abençoado na vida de sua família, será um ano abençoado na vida de seus filhos, será um ano abençoado no seu casamento, será um ano abençoado na sua saúde. Nós, ó Deus, queremos receber este novo tempo, este novo ano, na esperança daquilo que irás fazer em cada um de nós e através de cada um de nós, meu Deus. Eu quero convidar você nesse momento, no nosso relógio imaginário faltam só 2 minutos para meia-noite. Pode ajustar o seu relógio, olha aqui o meu relógio, 2 minutos para meia-noite. E olha que eu disse que ia tentar descobrir se havia algum lugar com a diferença de fuso horário de 2 horas. E logo que o culto terminou, alguém me procurou e disse: olha, pastor, só se a gente estivesse lá no meio do oceano, não foi? Porque só 3 horas, mas 2 horas estamos no meio. Então faz o seguinte, a gente está num cruzeiro, esses cruzeiros bem chique, no meio do oceano, tá? E a gente vai celebrar a chegada do ano de 2022. Eu fico feliz por perceber tanta gente participando do culto do ano novo. E eu recordo que nos últimos anos nós não conseguíamos reunir tanta gente assim não, viu, irmãos? Nós não conseguimos. Mas eu quero convidar você a ficar de pé para cantar uma canção, um hino que, se a gente não canta esse hino, parece que o ano não termina, não é, minha gente? Não é assim? Pois bem, eu queria que você cantasse este hino. Esse é um hino tão interessante, porque normalmente a gente só canta uma vez por ano. É somente uma vez por ano. Eu nunca cantei este hino fora da virada do ano, não é? Então, faz o seguinte: põe o seu coração na sua boca, nos seus lábios, e canta ao Senhor, dizendo que ainda que eu tenha somente um pão, eu creio num Deus que multiplica o pão. E é Ele quem vai estar conosco, irmãos. Cantemos louvando ao Senhor. Rompe a aurora, vai-se embora, mais um ano de labor. Não temamos, prossigamos a lutar com mais amor. O ano findo nunca mais veremos, o ano novo hoje recebemos. Vê o belo dom que Deus nos dá. Cada dia Cristo guia, nos renove o coração. Ensina-nos o bom repouso, confiando em sua mão. O ano vindo nunca mais veremos, o ano novo hoje recebemos. Vê o belo dom que Deus nos dá. Do pecado resgatados, pertencemos a Jesus. Nova vida, santa lida, temos nós por sua cruz. O ano vindo nunca mais veremos, o ano novo hoje recebemos. Vê o belo dom que Deus nos dá. Hinos santos entoemos e louvemos ao Senhor. Vem guardando mais um ano que anuncia seu favor. Ano vindo nunca mais veremos, o ano novo hoje recebemos.
Senhores passageiros e passageiras do cruzeiro, o ano já começou para nós. E eu quero desejar a você um feliz ano novo. Um feliz e abençoado ano novo. Feliz ano novo você também que está em casa. E vou fazer um pedido a todo mundo que aqui está. A gente já fez isso uma vez. Você que está, vire para... Conseguem ampliar a visão dessas câmeras para a gente virar e desejar feliz ano novo para os irmãos e irmãs que estão? Pois bem, então olhem para aquela câmera lá da frente. Vai, todo mundo. Conseguiu enquadrar todo mundo? Então a gente vai dizer a uma só voz: feliz ano novo para todo mundo. Vamos juntos? Feliz ano novo!